período de tempo. Um período de tempo. Amém? Dessa forma, nós vamos compreender então esse paralelo. Existe um grupo, principalmente os tradicionais, eles falam sobre a aliança. Você ouve muito dizer sobre isso, aliança, aliança, aliança. Hoje nós vamos estudar realmente o que é um aliancismo e, em contrapartida, o que nós pregamos e cremos que é o chamado dispensacionalismo. Amém? Romanos 11, versículo 1 ao 5, diz a palavra do Senhor: portanto, pois, acaso Deus rejeitou o seu povo? De maneira nenhuma. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, o qual de antemão conheceu. Ou vocês não sabem como Elias clamou a Deus contra Israel, conforme diz as Escrituras: Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares. Sou o único que sobrou e agora estão procurando matar-me. E qual foi a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os seus joelhos diante de Baal. Assim hoje também há um remanescente escolhido pela graça. Amém. Versículo de número 26 e 27. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de mim o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade, e esta é a minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados. Amém. Pai de amor e bondade, fala conosco, ensina-nos, ó Deus, a tua preciosa palavra, guia-nos, Senhor, de tal maneira que nós possamos aprender mais e mais de ti. Amém, Jesus. Sentem-se, queridos. Como eu disse agora há pouco, nós estamos estudando o dispensacionalismo. Nós fizemos uma pequena introdução em um dia desses. Nós estudamos sobre a dispensação da inocência na última semana, falamos sobre a dispensação da graça, antes de entrarmos na dispensação do juízo. Então eu quero falar com vocês sobre o aliancismo e também o dispensacionalismo. E é muito importante nós falarmos sobre isso, porque diz Dr. Russell Shedd, ele dizia assim: bem-aventurado é o pregador que sabe pregar grandes temas. Talvez na sua mente fale assim: mas o importante é falar que Jesus é bom, que o diabo não presta, e tá bom, ok? Só que você, irmãos, não se engane. Eu sou de um tempo que as pessoas recebiam o Espírito Santo, não podia ter púlpito de vidro como esse, porque o pastor abria a mão e batia com força no púlpito e o povo já saía gritando. Hoje, se eu começar a gritar e daí alguém vai falar assim: esse homem está com algum problema, deram o losartana para ele? Será que deram o remédio para ele? Porque hoje já não é assim. O conhecimento é o nosso único e verdadeiro patrimônio. Quem lê muito sabe muito, quem lê pouco não sabe nada. A necessidade de estudar e de compreender a palavra de Deus, ela é imprescindível. E por quê? Porque, irmãos, você já pode ter lido a Bíblia várias vezes, pela misericórdia de Deus. Eu já li algumas vezes a Bíblia, mas você nunca vai saber exatamente o que está escrito até que aprenda a fazer hermenêutica, que é a ciência da interpretação. Amém? Como eu disse, no nosso primeiro dia de estudo sobre o dispensacionalismo, nós estamos utilizando aqui a tabela de Scofield, que divide o dispensacionalismo em 7 partes. Depois desse culto de hoje, no próximo culto, nós vamos falar sobre o último dispensacionalismo, que é a última dispensação, que é o do juízo, e depois nós vamos entrar na cronologia. Mas antes de entrar, nós precisamos compreender essa visão. O que é aliancismo? O que é essa ideia? E ela vem de muito tempo. O pai do aliancismo é chamado Wesley, que vem da igreja wesleyana. E entre outras coisas, eles dizem que existem 3 alianças específicas
que embora não estejam demonstradas claramente na Bíblia, mas elas estão aí. Então você tem que ter aliança com a Bíblia, aliança com Deus e aliança com a igreja, basicamente. Ok? Bonito. Dessa forma você cria dogmas, dessa forma você cria preceitos e dessa forma você cria costumes. Quando você estabelece esse projeto de aliancismo. Ora, grave isso na mente para que vocês possam, como eu falei para o casal, vocês também possam fazer a renovação de mente. Grave isso. A rotina ou o rotineiro é satânico. O metodismo, não da religião, eu estou falando do rotineiro, ele é satânico. De vez em quando quebrem a rotina, de vez em quando rompam com alguns costumes, com alguns ideais, principalmente quando falamos da palavra de Deus. Amém? Amém, irmãos? Sim. Na dispensação, nós aprendemos que é apenas uma forma que nós vamos aprendendo como dividir as Sagradas Escrituras e ver. Nós já chegamos na cruz, aonde abriu a dispensação da graça. Nós vimos ali a dispensação do governo humano e tantas outras coisas, e agora por último nós vamos ver a dispensação do juízo, que é o Apocalipse, e depois nós vamos estudar a cronologia escatológica, que é o fim dos tempos. Na aliança, eles cometem muitos erros, que eu posso afirmar, e um deles é que eles misturam Israel com a igreja como se fosse a mesma coisa. Por isso que é comum você ver os pastores aí que não estudam a palavra de Deus colocando o talite. Sabe o que é talite ou não? Sabe? Talite é aquela toalhinha que eles colocam em cima do corpo. É costume. Você vê pastores colocando kippah. Eu estou precisando colocar um kippah, estou carequinha aqui atrás, mas só por isso. Amém? Mas é comum você ver pastores colocando kippah. É comum você ver nas igrejas bandeira de Israel e uma idolatria à bandeira de Israel por pastores que não sabem a diferença de Jesus para Genésio. Você faz isso porque isso é um ponto. Porque quando você conhece a diferença da salvação de Deus para a igreja, para a dispensação da graça e para a nação de Israel, você consegue perceber que a bandeira mais linda que nós podemos carregar é a bandeira do nosso país. Experimenta falar para o irmão Wilmer ali que a bandeira dele é feia. Experimenta falar para a Malu que a bandeira da Colômbia é feia. Ele fala, não, minha bandeira é linda. Amém? Amém. Se alguém vem falar para mim, a bandeira do Brasil é feia, como é feia? A maior quantidade de símbolos que existe numa bandeira está na nossa bandeira, como é que é feia? Bandeira feia é no Japão, é só duas cores. Aquilo é feio, a minha é linda. Quando nós conseguimos entender isso, aí nós começamos a perceber que a graça, ela vem não para banir a lei, mas para deixar a lei ali em stand-by, para quando a igreja do Senhor for arrebatada aos céus, então cumprir o que o apóstolo Paulo fala. Ora, israelitas, eu também sou de Israel. O que isso quer dizer? Que nesse momento a salvação para Israel está em se render aos pés de Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Amém? Amém. Ah, pastor, mas você está dizendo que Israel não será salvo? Eu não disse isso em momento nenhum, eu disse que é duas coisas distintas. Quando encerrar a dispensação da graça, irmãos, é que o evangelho está tão feio. Tem pregador pregando por aí que se quando começar o anticristo operar, se você não levar o sinal da besta, você vai para o céu. Quem disse essa heresia? Isso é mentira, irmãos. E por quê? Porque quando encerrar a dispensação da graça, o tempo dos gentios, que sou eu e você, porque não somos da nação de Israel, ele se encerra. Ele se encerra. E a salvação vai ser agora somente para os judeus, porque a igreja já foi salva. A noiva já foi separada. Agora a salvação é para Israel. Aí sim, os israelitas que levarem a marca da besta, aí tudo bem. Mas não tem esse evangelho da segunda chance.
Ah, estou aqui hoje, se eu não for para o céu, a igreja subiu, mas depois é só não levar a marca da besta que eu vou para o céu. Então o nome de Jesus serve para quê? Que isso aqui? Ou o nome de Jesus é tudo, ou nós somos os maiores hipócritas do mundo. Porque a gente fala, ai Jesus, é lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, mas se eu não levar, não subir para o céu, é só não levar a marca da besta. Percebe você que é uma incoerência aí? Vai chegar, encerrar a dispensação da graça, e aqueles que subiram com Cristo, aqueles que estão mortos, ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses capítulo 4. E depois, nós que estivermos vivos, subiremos e nos encontraremos com Ele nas nuvens. Amém? Amém. Lá no céu, eu já estou me metendo lá na cronologia, eu quero voltar para cá já. Lá no céu, nesses 7 anos, vai haver duas coisas importantes. Quem se lembra? A ver. O que vai acontecer? Duas coisas importantes que vai acontecer no período de 7 anos no céu. Porque também é outra coisa que eu quero contar para vocês. Você não vai viver o resto da vida no céu, tá? Esquece, tira isso da cabeça. Você não vai cantar no céu. Esse pastor só veio para fazer as coisas, deixar a gente triste, né? Você não vai cantar no céu, você não vai participar de coral, você não vai tocar guitarra no céu, você não vai viver o resto da vida no céu, porque a vida não vai acabar. Amém? É só 7 aninhos. E o que vai acontecer nos 7 anos do céu? Quem se lembra? Fala, meu amor. Vai acontecer duas coisas nos céus. Primeiro, o julgamento do crente. Então não pensa você, fui para o céu, estou de boa. Não, você vai ser julgado. E o julgamento do céu eu acho que é pior do que aquele que vai ser lançado no lago de fogo. Sabe por quê? Porque uns receberão coroa de glória, diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios. Uns receberão coroa de glória, vai ver, ó, minha coroa, aí, ó, estão bem na foto. E outros receberão coroa de burro, ou de justiça, ou de tristeza, ou de vergonha. Lembra? Vocês acho que não pegaram isso, mas no Chaves pareceu muito isso, né? Quando fazia alguma coisa errada, colocava no cantinho e um chapéuzinho de burro na cabeça. Amém? Pro resto da vida. E você vai andar pro resto da vida com a sua coroa de palha, falando assim, eu não fiz nada na terra, eu não fiz nada, eu não ganhei almas, porque a Bíblia diz que aquele que ganha almas é. Quem ganha almas é o quê? Sábio. Ah, eu não ganhei almas na terra. Chapéuzinho de palha, de feno, corruptível, vergonhoso por toda a eternidade. Então, essa é a hora de ganhar almas para o reino de Deus. Essa é a hora de encher a casa do Senhor, não para que a igreja esteja cheia, mas para que o céu esteja cheio e o inferno esteja vazio. Amém? Amém? Amém. Qual é a segunda coisa que vai acontecer lá? Essa é boa, né? Qual é a segunda coisa? Saindo da sala do trono do Cordeiro, porque não é a sala do trono de Deus. Tem gente que não sabe a diferença de trono de Cordeiro e trono de Deus, e pensa que tem um monte de trono no céu, mas não é que tem um monte de trono no céu, é que existem dispensações. A pessoa me mandou um texto essa semana, eu não estou com o meu celular aqui, não sei onde está escrito, que é o que ele falou para mim, só que ele falou que do reino de Deus e do seu Cristo, e o Cristo entregou o reino para Deus, e aí alguns trinitares falam, está vendo? Aqui ó, o filho entrega o reino para o pai, está escrito aqui. Eu falei, irmão, você tem que saber o que é reino. As pessoas falam, tudo é para o reino, é o reino, mas você sabia que existem 3 reinos? Reino dos céus, reino de Deus e reino de Cristo. Você precisa conhecer os 3 reinos e tem que saber sobre o que está falando. Então não é só abrir a boca e soltar as coisas que às vezes nós não sabemos o que é. Nesse prisma, a aliança, ela fala que Israel e a igreja é a mesma coisa, mas a segunda parte dos 7 anos, lá nos céus, nós participaremos das bodas do Cordeiro. Aleluia. Nós vamos sentar à mesa. Eu acho que é uma das alegrias do Vini, né? Mas é 3 anos e meio comendo, Vini. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. Recebo, né, Vini? Fala, recebo. Aleluia. Tomo posse. Amém? Passamos pelas bodas, pegamos nossa coroa, colocamos na cabeça, entramos nas bodas do Cordeiro, sentamos lá à mesa e os anjos passam a nos servir a cada momento. Por isso que a gente tem que aprender a comer direito também, né? Não pode comer, a pessoa está comendo que nem um esganifado e o Cordeiro e o anjo fala, calma irmão, tem mais daqui a pouco, né? Espera a sobremesa. Não, vale a pena
nós pensarmos sobre isso. E aí sim, nesse período, essa aliança que o apóstolo Paulo fala vai estar se cumprindo com Israel. Só que não é fácil para Israel também, como nós pensamos, não, Israel, não, eles vão ter que reconhecer a Yeshua HaMashiach, ou seja, que Jesus é o Messias. Israel vai preferir morrer, a nação de Israel vai preferir morrer, porque lembra que tem uma tríade, tem o anticristo, tem o falso profeta e tem, qual é o último? Tem o anticristo, tem o falso profeta e a besta. Amém? Nós já aprendemos que a besta é um movimento político, religioso, social, é um sistema. O anticristo é aquele que vai vir falando que é o próprio Cristo. E o falso profeta que será um rabino de Israel, um sábio de Israel, que vai apontar para o anticristo e vai falar: esse é o Cristo, esse é o Messias. Então ele é falso profeta por causa disso. Amém? E Israel só alcançará a salvação no momento em que Israel ver que aquele não é o Cristo e que ele reconhece que Jesus é o Messias. Por isso que vai vir as duas testemunhas. Bom, depois a gente conta isso lá nos outros cultos. E vão pregar, e vão falar, e Israel vão matar as testemunhas porque estão ali vendo Cristo e não querem outro Cristo. Dessa forma, fica estabelecido essa aliança que o Senhor tem com Israel, que nós acabamos de ler aqui no versículo 26, que diz assim: e assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade. Esta é a minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados. Aí a ideia do aliancismo é justamente isso: fazer aliança com tudo. Eu faço aliança com isso, eu faço aliança com aquilo, faço aliança com aquilo outro. Mas não, a aliança de Deus com Israel, ela é imutável, ela é transformadora para o homem israelita. E quando eles reconhecerem que Jesus é o Messias, então aí sim estará culminada esse período da dispensação do juízo, e aí sim a aliança estará encerrada. Amém? O maior problema do aliancismo é que ele não vê essa diferença entre igreja e Israel. O maior problema do aliancismo é porque é bonito você pegar e ter. Vocês sabem que algumas coisinhas a gente fala sempre aqui no hebraico ou no grego, e eles acham bonito. O grego, o hebraico, a língua semítica e todas essas coisas, mas se esquecem que na verdade nós precisamos compreender que o aliancismo ele nasceu de uma interpretação antissemitismo medieval. Não foi que nasceu simplesmente por isso. Não, se você não sabe o que eu estou falando, então eu quero convidar você, pesquisa, mergulha na palavra de Deus. Fundamentalmente importante para fazer distinção entre a igreja católica e os judeus, aquela concorrência que eles faziam. Aí nasceu esse projeto chamado de aliancismo. Por toda parte, os judeus eles eram massacrados, eles eram chacinados. Por toda parte, os cristãos eram confundidos com os judeus e também eram massacrados e eram assassinados. E dessa forma começa o aliancismo, começa a declarar uma pregação em forma de pregação de que tanto faz judeus como gentil, todos somos iguais perante Deus. Bom, essa frase é mais ou menos verdade. Ela é o que nós chamamos de verdade relativa. Por que mais ou menos verdade? Porque todos nós somos iguais perante Deus, sim, no biotipo humano, na raça humana. O preto e o branco têm o mesmo valor para Deus. O japonês e o africano têm o mesmo valor para Deus. O indiano e o brasileiro têm o mesmo valor para Deus. O venezuelano, o colombiano, o haitiano, o brasileiro, o chinês tem o mesmo valor para Deus. Não existe uma raça diferente. Deus ama a todos incondicionalmente. Amém? Por isso que Deus abomina o racismo. E crente que é racista tem que nascer de novo. Que nem eu, quando fui batizar o Vini, eu falei assim: não, eu vou mergulhar você. A hora que parar de fazer aquelas bolinhas que está enchendo o corpo de água, daí eu tiro você de lá. O crente racista, ele tem que ser mergulhado lá até parar de fazer bolinha. Acho que agora dá para tirar ele, para poder nascer de novo. Porque nos céus, irmãos, quantas vezes eu já falei para vocês aqui,
Qual será a surpresa para o racista se chegar e para o céu encontrar um Deus negão lá? Amém? Tinha o pastor Cláudio Duarte, que os amigos conhecem muito ele, alguns de vocês conhecem, já ouviram algumas mensagens dele. O pastor Cláudio Duarte, ele era negro bem alto. Bom, para mim qualquer um é alto também, né? Mas ele era bem alto. E ele começava a pregar e ele fazia assim, ele tinha uns 2 metros de beijo, fazia assim, blá, 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 blá. E eu fico imaginando que alegria vai chegar ser no céu e voltar a encontrá-lo. Que alegria vai ser chegar no céu e encontrar um irmão japonês, um irmão chinês, um irmão coreano, um irmão de qualquer raça, língua. Que tristeza vai ser que nós chegarmos do céu e não podemos entrar na mansão celestial porque simplesmente estamos sem a roupa adequada. E aí falar, Senhor, mas poxa, Senhor, olha o meu currículo aí, quantas pessoas eu batizei. Senhor, quantas vezes eu orei pelas pessoas e elas foram curadas e foram cheias do Espírito Santo. E o Senhor falou assim, você curou, você abençoou, você salvou muita gente, mas você não se salvou a si mesmo, porque no seu coração ficou uma marca. Amém? Limpa o seu coração, limpa ele, e entenda que diante de Deus todos somos iguais nesse primeiro quesito. No segundo quesito, nem todos somos iguais. Nem todos somos iguais. Israel é uma nação que ela é a queridinha de Deus, que você não pode fazer nada quanto a isso, você tem que aceitar isso. Deus dará chance de salvação para Israel. Para nós não. Nós somos filhos adotivos, nós recebemos pela graça um favor imerecido. Agora Israel, não, Israel foi chamado por Deus. Em Gênesis capítulo 12, o Senhor Deus chamou Abraão e falou, sai da tua terra e da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Dessa forma, Israel recebe a salvação não simplesmente por causa da graça que hoje eles poderiam receber, mas eles recebem por causa do chamado. E isso você precisa entender. 99% das pessoas que vêm à igreja, eles não vêm por convicção, eles vêm por conveniência. Pensa você, a primeira vez que você colocou os pés na igreja, qual foi o motivo que você colocou? Porque você queria Jesus? Ou porque você queria saúde, você queria casamento, você era feio, pensava que ia ficar bonito, você era pobre, pensava que ia ficar rico? Qual foi o motivo que te trouxe à igreja? O primeiro motivo, não estou falando hoje, o primeiro motivo. Todos nós, na grande maioria, entramos na igreja por conveniência, nos convém vir à igreja. Convém receber a oração do pastor, que eu vou receber a cura. Convém vir à igreja, porque eu vou receber a restituição matrimonial, a restituição profissional, emocional. Convém. Agora, quando estava em casa e falou assim, hoje eu decidi entregar minha vida para o Senhor? Apenas 1%. Apenas 1%. Você conhece alguém que saiu de casa e falou assim, eu vou entregar minha vida para o Senhor, hoje é dia. Não importa se eu vou entregar minha vida de manhã e à noite eu vou morrer. Não importa se eu estou enfermo, não importa se eu estou sem dinheiro, não importa se meu casamento foi destruído, eu vou entregar minha vida ao Senhor. Não. 99% entrega a vida ao Senhor por conveniência. Israel não entrega a vida ao Senhor porque lhes convém esperar o Messias. E não conseguem entender que o Messias já veio. Não conseguem perceber que o Messias já chegou. Não conseguem entender que esse Messias, ele está pronto para perdoar pecados hoje. Ele está pronto para restaurar vidas hoje e não amanhã. E dessa forma, o Senhor Deus não pode salvar o homem quando não tem um coração arrependido. A necessidade de nós entendermos sobre isso nos fará compreender o que nós vamos estudar aqui nos dias. O aliancismo, apesar de ser uma ideia boa, mas ela traz a proposta de Romanos 11, como se fosse uma bandeira. Nós lemos agora há pouco. Portanto, pois, acaso Deus rejeitou o seu povo? De maneira nenhuma, eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo. Deus jamais rejeita a Israel. Jamais. Acho que vocês lembram, nós fizemos um culto esses dias atrás e eu preguei por que devemos orar por Israel. Amém? Deus jamais rejeita Israel.
Deus ama Israel, porém Deus ama a você que é brasileiro, ama a você que é venezuelano, a você que é colombiano, a você que é haitiano, japonês. Deus ama você de todas as formas. Amém? Com Israel, a necessidade de lembrar que Israel precisa reconhecer que Jesus é o Messias. E para você, eu não preciso lembrar quantos reconhece que Jesus é o Messias. Aplauda o Senhor Jesus com alegria. Amém? Então, Romanos 11, Paulo estava falando com a igreja? Não, de forma nenhuma. Ele estava falando com a nação de Israel. Ele falava com o seu povo, por isso ele menciona: eu também sou da tribo de Benjamim. Por isso ele fala: eu também sou benjamita, mostrando do lugar de onde ele veio, da linhagem que ele veio. O ponto aqui destacado é que a maioria dos israelitas rejeitaram o Senhor. A verdade é essa. A maioria dos israelitas rejeitaram o Senhor, não quiseram o Senhor. E por não querer o Senhor, veio a graça. Não é o que diz em Efésios capítulo 1, versículo 11? Quem se lembra? Está escrito lá. João capítulo 1, versículo 11. Veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Amém? Ele veio, o Messias veio para Israel. Israel falou: vamos esperar um outro Messias, isso daí não está bom. Vamos esperar um outro Messias. Esse daí, ele veio lá de Belém, veio lá de Nazaré, lá de cima. Ele nasceu em Belém, como disse o profeta Miqueias, mas ele veio lá de... não. Nasceu em Belém, foi para o Egito, porque o salmista profetizou e disse assim: do Egito virá a salvação. Amém? Passou lá um tempo, quando morreu o Herodes, daí ele voltou, daí ele subiu direto para Nazaré, e ali se criou uma região de pobre. Não, vamos esperar o Messias aqui dos sacerdotes, que estudam a lei, que conhecem a lei, que sabem de todas as coisas. E rejeitaram o Messias. Mas a todos, agora grave esse versículo na sua cabeça, versículo 12. Mas a todos quanto o receberam. Quantos receberam o Senhor? Amém. Agora vem a segunda parte. A saber, os que creram no seu nome. Amém. Irmãos, não existe salvação fora do nome de Jesus. Eu desafio qualquer uma pessoa a encontrar na Bíblia um outro batismo que não seja o batismo nas águas em nome de Jesus. Eu desafio. Não existe. Batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é um batismo católico. A igreja católica batiza dessa forma. O Espiritismo batiza dessa forma. Se você já foi no Espiritismo, você sabe que batiza dessa forma. As igrejas, de uma maneira geral, que pregam o aliancismo, batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas na Bíblia Sagrada não existe uma única pessoa batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos que foram batizados em nome de Jesus foram batizados. Os Gálatas foram batizados em nome de Jesus. Os coríntios foram batizados em nome de Jesus. Os romanos foram batizados em nome de Jesus. O povo de Éfeso foi batizado em nome de Jesus. Os de Colosso foram batizados em nome de Jesus. Amém? E se você na sua mente fala assim: mas então quer dizer que esse batismo então era só para os gentios? Dê glória a Deus, porque mais gentil do que eu e você não existe. Amém? Amém, irmão? Amém. Mas esse daí não pode, porque eu já fui batizado. Então eu vou te convidar a ler Romanos capítulo de número 19. Quando Paulo encontra uns irmãozinhos de Éfeso e fala: recebeu o Espírito Santo quando cresce? Nunca nem ouvimos falar que haja o Espírito Santo. E que foram batizados então? No batismo de João. João batizou com o batismo do arrependimento. E ordenou que eles fossem batizados em nome do Senhor Jesus. E foram batizados. O nome de Jesus é para tudo. Sim ou não? É ou não? Você recebe a cura invocando o nome de quem? Jesus. As portas de emprego são abertas em nome de quem? Jesus. O casamento é feito em nome de quem? Jesus. Amém? A paz do seu lar, ela vem em nome de quem? Jesus. E por que o batismo teria que ser diferente? Aonde tem assertividade nisso? Tudo, seja por palavras ou seja por obras, deve ser feito em nome de Jesus. Amém?
E por isso que no aliancismo eles colocam no mesmo balaio de gato aí, coloca israelita e a igreja, coloca tudo aí no mesmo lugar, porque eles acham que simplesmente é assim, mas não. Na dispensação da graça não há distinção quando se entrega a vida a Jesus, quando vive nos planos do Senhor Jesus. E aí vem uma dificuldade para nós cristãos, porque nós temos o costume de carregar sobre nós aquilo que eu chamo de legalismo, ou eu não chamo não, a teologia chama de legalismo, que a gente carrega um monte de lei que nós inventamos, e nós definimos como padrão de crente o paletó e a gravata, porque isso é coisa de crente. Mas aí você vai na África, aqueles africanos colocam aquele saião, aqueles vestidão, e eles estão adorando a Deus, recebendo o mesmo Espírito Santo que você recebeu. E vai numa tribo indígena, e eles reconheceram o Senhor Jesus, e eles entram na igreja, e eu já fiz culto assim, e eles entram na igreja, às vezes com camisa do político, com o shortinho do Brasil, porque é toda a roupa que eles têm, e eles começam a orar e são cheios do Espírito Santo, e aí ninguém fala para ele, agora então você tem que colocar paletó e gravata, agora então você tem que deixar isso, agora tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. Não, amém? É que nós começamos a trazer para nós uma quantidade de regras, que Deus, Ele ama você do jeito que você é. Fala para o seu irmão assim, Deus te ama, querido. Deus ama você do jeito que você é. A única coisa que Ele espera de você é que você entregue a sua vida completamente a Ele. E por quê? Porque a dispensação da graça, como disse o Maria agora há pouco, ela está acabando. Jesus está voltando. Amanhã pode ser tarde. Pode ser que amanhã você chegue aqui à porta e talvez você veja a porta tudo aberta e fale, mas cadê esses meninos? Não estão aqui cuidando. E eles já estejam nos céus. Porque eu garanto para vocês, se Jesus vier e eles estiverem aqui na casa, eles vão falar, Jesus, espera um pouquinho que eu vou trancar aqui, eu vou acionar o alarme, para poder, não, vai embora, deixa aqui para quem quiser. Meu pai costumava dizer assim, deixa isso aí para a Assembleia de Deus. Eles ficam com tudo aí. Meu pai era terrível, eu não faço essas coisas. Deixa aí para eles, para quem quiser, deixa o ladrão roubar, coitado, eles precisam aí, a gente não vai precisar mais disso. Você vai chegar aqui talvez, e eu espero que ninguém chegue aqui, mas se você chegar aqui e a porta estiver fechada, não tem culto, deixa eu ver aqui na sala aqui, o pastor não cancelou o culto, o que aconteceu? Porque também, irmãos, quando Jesus voltar, não vai dar tempo de mandar uma mensagem no WhatsApp, pessoal, Jesus está voltando, está cancelado o culto, eu estou sumindo, não vai dar tempo. A mãe não vai dar o último beijo nos filhos, o pai não vai dar o último beijo nos filhos. O casal de namorada não vão pegar pela mão para subir para o céu juntinhos. Ai, nós vamos para o céu. Não, e os passarinhos apitando, não, cada um por si. Aonde você estiver, se você estiver atrás do seu volante dirigindo, você simplesmente será arrebatado e o seu carro vai ficar aí. Você dá tanto valor para o carro. Ai, meu Deus, o carro, ai, que coisa linda. E já pensou? Jesus vem bem na hora que você está na linha verde ali, a 70 por hora. Você vai para a glória, meu carro, Jesus, meu carro, podia ter estacionado primeiro. Não. Seu patrão vai estranhar, porque chegou no horário e você não foi trabalhar. E aí, cadê? Cadê Hilmer? Cadê Suzane? Não vem trabalhar? E dá-lhe mandar mensagem e ninguém responde. Mandar embora por justa causa, aí você vai estar na glória. Já pensou, irmãos? Nós vamos falar sobre memória completa e memória parcial lá na frente. Vocês vão ver que coisa fantástica é isso. Mas para Israel, o que eles precisam? Eles precisam reconhecer que Jesus é Deus. E que o batismo nas águas é em nome de Jesus Cristo. E por quê? Porque na Bíblia ensina dessa forma. Caso contrário, eles vão precisar da aliança. E aí eles vão passar pelos 2 períodos de tribulação que nós vamos falar no próximo dia. A conclusão, que qualquer pessoa, ao ler esse texto que Paulo fala aqui, qualquer pessoa inteligente ao ler esse texto, ela percebe que ela não estava explicando, não estava aplicando o texto a Israel e a igreja simultaneamente, como se fosse uma coisa só. Há uma quantidade de confusão bíblica, muitas vezes, que as pessoas trazem para si,
Algumas pessoas confundem, a igreja é uma coisa e a noiva é outra coisa. A doutrina de Branham, do Tabernáculo da Fé, ensinava sobre isso. Há pessoas que já colocam tudo e falam, é tudo a mesma coisa e aí vai dar certo. Não, existem diferenças radicais. Deus tem um plano para você. Fala para o seu irmão, Deus tem um plano para você. Deus tem um plano para você. Mas também Deus tem um plano para Israel. E você não pode subestimar isso. Você não tem que ovacionar e idolatrar Israel. Você simplesmente precisa saber, Deus tem um plano para você. É melhor agora na graça. Porque aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê será condenado. E aí algumas pessoas falam assim, então pastor, mas aqui diz assim, aquele que não crê e não for batizado será salvo. Irmãos, se a pessoa não crê, para quem vai batizar ela? Então não vai ser batizado. Quem crê e for batizado será salvo. Você crê? Quantos dizem amém? Amém. Diz assim, eu creio. Então você é batizado. Não crê? Eu não creio. Então não precisa ser batizado, já não creu. Amém? Eu levo até o rio, quem já foi batizado por mim aqui sabe isso, eu levo até o rio e pergunto, você crê? Eu creio, então posso batizar. Porque você fala, eu não sei bem, né? Porque estava todo mundo vindo, eu achei que era legal, e eu vi, então volta daqui. Porque o princípio é crer. Amém? Amém. Apocalipse capítulo 20, versículo 2 e 3, leiam aí por mim, por favor. Isso, 22 e 3. Ele segurou o dragão e a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou os selos sobre ele, para que não mais enganasse as ações até que se completaram. Os 1000 anos, depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Amém? O aliancismo, eles negam essa ideia da salvação, que nem eu falei para vocês, de subir ao céu e ficar 7 anos e depois voltar, como diz a palavra de Deus. Eles negam esse texto, que do milênio, eles falam que o milênio, ele não é algo literal, ele é algo apenas espiritual, algo apenas intelectual. Irmão, você imagina que existem igrejas hoje que pregam que você vai para o céu no momento que você morre, morreu já vai para o céu. Existem igrejas que ensinam isso. E não, tanto o céu é real, como o inferno também é real. Amém? A vida de Cristo, ela é real. Quem crer irá morar nos céus, mas haverá um milênio literal e real. Nós não podemos olhar as coisas e falar, não é desse jeito. O problema maior não é nem o fato deles espiritualizar, não, é que o milênio é um momento espiritual, não é isso o fato. O problema maior é que simplesmente fala, esse texto não é isso, não é dessa forma, não é verdade, e isso traz um erro sobre a vida das pessoas. Amém? Amém, irmãos? Até aqui tudo bem? O próprio Pedro destacou em 1 Pedro 5,8, diz assim, sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, andam ao redor como leão rugindo, procurando a quem possa devorar. No aliancismo, então, os demônios estão presos e não podem enganar ninguém. Eles acreditam nisso, o demônio está preso e não pode enganar ninguém, o que não é verdade. Os demônios, eles estão aí soltos, eles estão atacando as pessoas. Cada vez mais existem pessoas mais e mais possessas por demônios ou oprimidas pelos demônios. E isso faz com que as pessoas não tenham expectativa de vida, não tenham alegria, não tenham esperança. E nós precisamos compreender que tanto o céu como o inferno, pelo fato de serem real, então eles têm anjos celestiais, anjos de Deus, e tem anjos do demônio também, querendo destruir a vida dos homens. E para isso, nós precisamos então ter uma posição, conhecer a palavra de Deus e viver aquilo que a Bíblia fala. É verdade que o dispensacionalismo também tem os seus problemas. É verdade que o dispensacionalismo tem uma quantidade de divisões, mas o fundamento maior do dispensacionalismo é compreender as Escrituras. É isso.
compreender a dispensação, o momento em que se estava vivendo, ao contrário do aliancismo, que quer simplesmente misturar todas as coisas. O problema que muitas vezes nós enfrentamos é por não ler as Sagradas Escrituras e não estudar o que nelas está escrito. Amém? Meu convite, na próxima semana, se Deus assim permitir, nós vamos falar sobre a dispensação do juízo. E o meu convite para você é que você esteja firmado em Cristo. Arruma todas as coisas, acerte-se em tudo e sejam salvos em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé neste momento? Vamos orar ao Senhor. Vamos agradecer a Deus por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas.